O que é o bebê High-Need? Existe esse termo pode ser usado, ele está presente na literatura científica, ele descreve comportamento, enfim. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Poliana, eu sou mestranda em Neurodesenvolvimento e Análise do Comportamento pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu andei pesquisando um pouquinho esse assunto. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que essa definição em relação ao comportamento, ela não existe, né? Se você for lá pesquisar os artigos científicos, a literatura científica, tentando entender o que é o High-Need, o bebê High-Need, você não vai encontrar nada. Você encontra essa terminologia na área médica, quando ela se relaciona à necessidade de suporte medicamentoso ou outros tipos de suporte, que é dado, por exemplo, ao bebê prematuro quando ele nasce. Mas em relação ao comportamento humano, a gente não vê essa definição. E por que a gente não vê essa definição? Porque mesmo os estudos que envolvem comportamento de bebês, o que eles dizem é da diferença de regulação emocional. Regulação emocional é a capacidade que nós temos diante de um indicador de um problema, de um indicador ambiental de um problema ou de uma situação, de nos comportarmos de uma forma mais adaptativa possível. Obviamente, é diante de uma média de comportamento humano. Para a gente da análise do comportamento, né, que trabalha com comportamento, o pessoal da TCC, quem trabalha com comportamento como ciência, olhando para o comportamento como um fenômeno observável, a gente vai dizer que nada disso é por acaso, que existem coisas, existem elementos que controlam e regulam o comportamento humano. Isso acontece na vida adulta, isso acontece no adolescente, isso acontece na criança, isso acontece no bebê. E alguns elementos vão, claro, confundir um pouco a gente na vivência do bebê, já que o bebê ainda não fala, não tem uma boa comunicação receptiva muitas vezes, mas ele é capaz de dar sinais e de dar pra gente elementos do funcionamento executivo dele. Por exemplo, memória de trabalho. A gente consegue medir, mensurar a memória de trabalho de um bebê lá para os 4, 5 meses de idade. A gente já consegue aplicar testes de neurodesenvolvimento que vai evidenciar ou não a presença desse sinal, que ainda é um rascunho do que vai ser a memória de trabalho do bebê. Com 4 meses de idade, o bebê já consegue discriminar sons, né? Perceber sons do ambiente, responder a sons do ambiente, inclusive ao próprio nome, de uma forma muito contundente, mostrando pra gente a capacidade dele de identificar um estímulo ambiental, responder esse estímulo ambiental e discriminar aquilo que vai controlar o comportamento dele. Por isso, gente, é muito perigoso quando a gente fala assim, esse bebê tá chorando porque ele é High-Need. Quando a gente faz isso, a gente está desconsiderando o comportamento, né, como um fenômeno. Então, ele é um evento que a gente pode observar, mensurar e, inclusive, interferir nele para melhores resultados em termos de desenvolvimento, né? Então, é um pouco colocar esse bebê numa posição meio mística, né? Ele chora, ele é High-Need, ele precisa de mais vínculo, ele precisa de mais tempo, ele precisa de mais... Se ele precisa de mais suporte ambiental para alguma coisa, para desenvolver alguma habilidade, significa que ele precisa de suporte. Ponto, né? Isso não significa que ele tem um transtorno, que ele tem um diagnóstico clínico, mas significa que se isso traz um ruído, um prejuízo para a relação, para a interação dele com os cuidadores e com o meio, a gente precisa se organizar para ajudar essa família a entender como ela vai caminhar com esse bebê. É muito fácil dizer para a mãe, bebê High-Need, e eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade agora é dela de lidar ou de simplesmente aguentar uma situação com o filho dela que ela precisa de ajuda, muitas vezes ela não sabe lidar com isso, né? E essa mãe, ela chega no consultório médico, principalmente pediátrico, exausta, esperando ajuda, esperando alguma coisa, preocupada com o desenvolvimento do filho dela, sem entender por que aquilo tá acontecendo e com uma culpa de não estar dando conta de ser a mãe que as outras mães são pro seu bebê, né? Será que a culpa é minha? Será que eu não consegui amar ele o suficiente? Mas será que ele precisa de mais afeto do que eu tô entregando? Isso é muito complicado, né? É muito complicado porque a gente está deixando de usar a ciência como referência e a gente está usando um olhar místico, mitológico do comportamento e da relação mãe-bebê. Poxa, a gente está deixando essa mãe no limbo por nosso desconhecimento em relação
ao fenômeno comportamento humano. Bebês high need, crianças impossíveis, adultos sistemáticos. Olha como a gente vai classificando pessoas que precisam de ajuda ao longo da vida sem conceder a ajuda que elas precisam. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que ele tenha sido útil. Obviamente ele não está esgotando a temática, mas o que eu quero dizer para vocês é que, na maioria das vezes, entre uma mãe perceber uma diferença no comportamento do seu filho, né, e realmente a gente ter uma posição médica, profissional sobre isso, decorre em 3 anos. Quem está dizendo isso não sou eu, são as evidências. Estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns artigos para vocês se referenciarem e eu espero que tenha ajudado. Até mais!